Bem, pessoal, vamos falar aqui acerca de como realizar palestras e fazer outras apresentações, tá? Qualquer apresentação em público, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro slide aqui, conteúdo e transmissão de conteúdo. Eu fiz em 7 slides o nosso conteúdo, são 7 slides. Tá? Agora, eu vou falar um pouco mais rápido para poder passar o máximo de conhecimento no menor tempo possível. O nosso conteúdo aqui tem 7 slides. Se fôssemos falar 2 minutos apenas em cada slide, teríamos 14 minutos. Eu vou falar no menor tempo possível aí, às vezes 10 minutinhos dá para abordar, vamos ver o que vai dar, tá? Então, o primeiro tema, conteúdo. Nós temos que dominar o tema daquilo que nós estamos apresentando. Eu tenho que ter propriedade sobre aquilo que eu estou falando. Por quê? Porque o público percebe, o auditório percebe se eu domino o que eu estou falando ou não. Como que eu tenho conteúdo? É óbvio, estudando, pesquisando, lendo, ou aquele conhecimento empírico, né? Aquela vivência, aquela prática. Alguns conhecimentos são mais teóricos, outros são mais práticos. E aí vai de acordo com a sua necessidade, tá? Tudo bem, você tem o conteúdo? Ok. Agora vamos falar acerca da transmissão do conteúdo. Eu tenho todo o conteúdo, já estudei, pesquisei, tenho material, tenho vivência, tenho experiência, tenho teoria, enfim. Agora é a arte de transmitir o conteúdo que eu tenho. Aí tem uma série de fatores, né, nessa transmissão de conteúdo. Tem a prática, quanto mais eu transmito conteúdo, quanto mais eu ministro aulas, quanto mais eu apresento palestras, é lógico, como em qualquer outra situação, mais prática eu vou ter, melhor eu vou apresentar. E tem também a questão da vocação, que nós falaremos um pouco mais adiante. Mesmo sem vocação, uma pessoa bem treinada é capaz de fazer algo bem feito. Você tem que formatar a estrutura da sua palestra. Faça esboço, faça tópicos, né? Analise a duração. Se você tem 10 minutos para falar, 15 minutos, 1 hora. Aqui, por exemplo, eu poderia falar 2 horas sobre como realizar palestras e outras apresentações, mas eu quero falar em 10 minutos, vamos ver se é possível. Eu tenho uma ideia da minha duração, esboço e tópicos. Eu tenho esboço do que eu vou falar, que são os próprios slides, em apenas 7 slides. Foco no público. Você que está apresentando não deve ser o foco, você não era o foco. Foco é o público, porque você está lá para transmitir o conhecimento. Se não houvesse público, não haveria apresentador, não haveria palestrante. O mais importante é o público. Quando eu comecei a fazer esse material, qual foi a minha preocupação? Que você que quer apresentar uma palestra, vai apresentar uma palestra, está preocupado e eu te agregue algum conhecimento, eu te transmita algum conhecimento e você fique satisfeito com o que você está ouvindo e de alguma forma eu possa te ajudar. Algumas coisas você já sabe, outras coisas você não sabe, mas em algum momento eu vou poder trazer algo que te beneficie. Você se sentindo beneficiado, eu alcancei o meu objetivo, tá? Então eu não sou o foco, você é o foco. Da mesma forma, você vai apresentar essa palestra, você não deve ser o foco, tá ok? Agregue ao público, acrescente, faça a diferença. Se coloque no lugar do auditório. Ele vai lá para buscar conhecimento, ele vai lá para aprender, para agregar saber. Você tem que dar o que ele quer. A pessoa tem que sair no final da palestra dizendo: eu aprendi, eu consegui aprender, eu consegui receber o conhecimento, me foi transmitido e eu consigo colocar em prática. Já participou de uma palestra que você saiu, ouviu 1 hora e você simplesmente não sabe o que a pessoa quis dizer? Você não entende o que a pessoa quis dizer? Empatia, isso é muito importante. Na psicologia, eu trouxe aqui uma definição do dicionário: habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa.
Lembra que eu disse? Coloque-se no lugar do público, coloque-se no auditório. Por quê? Eu estou te fazendo desenvolver a empatia nesse caso, né? A habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. Eu estou falando aqui, me colocando no seu lugar. Eu me imagino no seu lugar, ouvindo, querendo apresentar uma palestra, ansioso, nervoso, com medo, querendo algo que me ajude. Eu consigo me colocar no seu lugar e fazer um conteúdo que eu acho que vai te ajudar, que eu sei que me ajudou, que alguém me disse ou que eu aprendi, eu quero te transmitir esse conhecimento de forma gratuita, porque eu estou conseguindo me colocar no seu lugar. Essa é a empatia, poder de síntese, objetividade. Seja uma pessoa que consiga resumir conteúdo, não seja prolixo. Eu trouxe aqui a definição de prolixo. O que é prolixo? É o demasiadamente longo. Demasiadamente, é uma forma exagerada, que faz uso de palavras em excesso ao falar ou ao escrever. Tem gente que é prolixo ao escrever. É aquela questão, vá direto ao ponto. Se você pode falar com 5 palavras, para que utilizar 50? Né? Ainda mais no mundo de hoje, é um mundo dinâmico, rápido, que pouca gente tem tempo. Tá? Poder de síntese, muito demorado em explicações simples, uma coisa simples de dizer e a pessoa fala tanto que às vezes é até importante que ela fala, mas se perde na quantidade de palavras desnecessárias, tá? Que se torna cansativo aos ouvintes. Às vezes quando nós falamos 1 hora, nós tínhamos material para falar 10 horas, um simpósio de 1 semana, mas nós vamos resumir em 1 hora. Por exemplo, esse assunto é um assunto para 2, 3 horas, mas nós vamos tentar reduzir a minutos. Vamos lá, poucos slides. Gente, você já viu, eu já vi aquela palestra que o apresentador ali coloca 20, 30 slides, ele fica lendo com você a apresentação. Ora, se eu não sou analfabeto, eu consigo ler sozinho. Ele poderia imprimir aquele slide, fazer encadernar, entregar e todo mundo leria em casa. Tá? Não há necessidade de ler. Isso demonstra insegurança, demonstra falta de domínio sobre o tema. Porque se eu estou falando, olha a quantidade de palavras que eu falei aqui, eu não estou lendo, eu estou falando, eu estou usando os slides apenas como norte, em razão de esquecimento, para não esquecer os tópicos, a ordem, só isso. Tá? Ele só me norteia, eu não vou ficar lendo para você. Senão você baixa um livro em PDF e fica lendo. Né? Então evite o excesso de slides, reduza o que você puder reduzir, não leia uma apostila para o público. Cuidado com a dicção, tome cuidado com a pronúncia, né? O tom de voz, o timbre da voz, é uma questão até para fonoaudiólogo em alguns casos, tá? Mas não fale atropelando, pronuncie as sílabas de forma separada, não fale gritando, também não fale muito baixo, o bom senso vai ajudar bastante. Vocação e treino. Nós falamos lá no início, lembra? Tem gente que tem vocação mesmo. Ela nasceu para falar em público. Ela fala bem, é desinibida, tem boa argumentação. É uma habilidade natural, nasceu com ela. Mas nem todo mundo tem vocação e precisa de falar, né? Eu tenho que apresentar ao público, não tenho vocação, eu posso utilizar treino. Mesmo quem tem vocação, treina, é importante treinar. Se você não tem, treine o dobro, treine muito mais, treine 10 vezes mais. A repetição com correção, alguém disse, eu vi que era anônimo, não consegui encontrar o autor, mas ele disse a repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Tá? Eu não acredito em perfeição, tá? Não acredito, mas qual é a ideia aqui? É a repetição. Vai repetindo e se corrigindo. Você apresentará a sua primeira palestra. É lógico que você vai errar. Você vai errar. E é normal errar. Se permita errar. Tá? E você vai repetindo e vai diminuindo os erros. Você vai ficar nervoso? É bem possível que vá. Tem gente que não fica, mas é exceção. A maioria fica assim. Busque a excelência e evite o perfeccionismo. O perfeccionismo, eu trouxe aqui a tradução. Tem gente que acha que isso é uma qualidade, né? Sou perfeccionista. Não é. Ou se você perguntar para um psicólogo, né, o psicólogo vai dizer, um bom psicólogo vai dizer, o perfeccionismo não é uma qualidade jamais, tá? Ele vai te atrapalhar muito.
O que é perfeccionismo segundo o dicionário? Exigência exagerada de perfeição. Tá? O que é exagerado não é bom, porque é exagerado, está acima do necessário. O exagero não é bom. Exigência exagerada de perfeição em relação a si mesmo ou aos outros. Exigir demais dos outros, mas nesse caso aqui, exigir demais de si mesmo. Cuidado. Próximo tema, como escrever um artigo. Também vou ter que falar rapidinho aqui porque...